o seguinte, com relação à questão da derrubada dos vetos, né? É claro que eu acredito que meus colegas, o senador Randolph, todo mundo colocou os vários elementos e as várias tensões e processos que estão envolvidos em tudo isso. Agora, é claro, para quem acompanha o Congresso Nacional, quem acompanha o governo, não foi exatamente uma surpresa. O próprio governo tentou ao máximo, né, adiar a aprovação, a avaliação, a análise dos vetos, né, presidenciais, porque sabia que havia uma grande chance de perder nos pontos principais ou nos pontos mais polêmicos, né? Agora, esse caso, ele lembra a gente, né, como a gente mesmo colocou aqui na conversa com o senador Randolph, ele lembra a gente de uma máxima, né, que não pode ser esquecida, né, que esse governo vai perder quase sempre em pautas de comportamentos e costumes e vai ganhar naquelas pautas econômicas que interessam ao mercado, né. É amplamente conhecido, o governo Lula não tem número de votos suficientes para aprovar pautas do seu interesse por conta própria, como aconteceu nas outras gestões, né? A população não deu essa votação a ele, né? Não houve uma capacidade de composição, até porque existe um Congresso Nacional neste momento que é mais conservador que o Congresso anterior, que é mais conservador que o outro Congresso, e por aí vai. Então, em pautas de comportamentos e costumes, a atuação desta base do governo Lula, essa base reduzida, está muito mais em uma situação de trincheira, emulando o que ele tinha feito durante o governo Jair Bolsonaro, do que uma tentativa de avanço. Apesar de ter grupos, é claro, que apoiaram a eleição de Lula, tentando pressionar pelo avanço, o que é totalmente válido e é importante na sociedade que se pressione pelo avanço. Mas o fato é que dentro do Congresso Nacional, quando você vai bater perna, você vai ver trincheira, né? Então o que acontece? A gente está... Claro que o Congresso deveria estar discutindo o aumento de direitos, efetivação de direitos reprodutivos, deveria estar discutindo a ampliação de adaptação das cidades para a mudança climática, deveria estar discutindo a regulamentação da emenda constitucional que trata de confisco de terras em caso de trabalho escravo, mas na prática o que está discutindo o Congresso está buscando uma parte significativa formas de proibir o aborto legal em caso de estupro ou risco de vida para a mãe, está tentando aumentar, erodir regras de desmatamento, gerando mais situações como a do Rio Grande do Sul, e está, inclusive, tentando dificultar a libertação, tentando aprovar projetos que dificultem a libertação de escravizados, né? Então, o que acontece? Realmente é isso, você tem uma situação que é muito difícil, uma situação de trincheira mesmo, você não tem voto, o governo não vota, é um Congresso mais conservador nesse sentido. Agora, por outro lado, e aí se soma essas pautas a pautas como os da bancada ruralista, que também tem um viés conservador, que aí acaba causando danos a indígenas, marco temporal. Se não fosse o STF com bloqueio em pautas inconstitucionais, né, a situação seria pior. Agora, por outro lado, para terminar, você tem o quê? Você tem o governo, né? Ele é bastante saudado e elogiado por conta da aprovação de pautas econômicas, né? Reforma tributária, arcabouço fiscal, né? Entre outras. Com exceção de algumas, como o retorno do ganho real do salário mínimo, essas pautas aprovadas são pautas de interesse do mercado e de um ponto de grupos mais liberais do mercado. Então, o que acontece? Que muitas vezes são patrocinadores dos deputados e de grupos de deputados no Congresso Nacional e tem uma influência muito grande. Em outras palavras, né, o governo tem conseguido aprovar medidas econômicas e comemora com isso, mas medidas econômicas que são alinhadas ao mercado. Tanto é que a segunda parte da reforma tributária, que prevê a revisão da taxação do imposto de renda com a taxação dos super ricos, é mais difícil passar do que o tal camelo passar pelo buraco da tal agulha. Então, né? Aí o que acontece no final das contas é difícil. É importante um Congresso que represente a esquerda e a direita, mas seria importante um Congresso que tivesse um projeto nacional, que ajudasse no projeto nacional e que não ficasse apenas tentando se eleger a sua base para tentar se reeleger anos depois, como é o que a gente está vendo. E também era importante ter um Congresso maduro e não um Congresso que atuasse como um bando de delinquentes infanto-juvenis nas redes sociais, como a gente viu uma parte deles, né? Agora, repito, como me disse o cardeal da política, né, é um governo que se aproxima mais do governo Sarney de transição do que um governo que se aproxima de algo como o governo 1, o Lula 1 ou Lula 2, de uma transformação, né? Então, de certa forma, é o que tem para hoje.